Daqui a pouco, o país inteiro vai parar. Milhões de pessoas vestirão a mesma camisa, gritarão pelo mesmo gol e chorarão pela mesma derrota. Mas enquanto a maioria enxerga nisso apenas uma festa ou uma paixão nacional, existe uma armadilha psicológica invisível acontecendo nos bastidores da sua mente. E se eu te disser que a forma como você torce pela seleção pode ser o motivo silencioso pelo qual a sua vida financeira, profissional e emocional continua estagnada? Nos próximos minutos, você vai entender como o maior espetáculo da Terra está sendo usado pelo seu cérebro para sabotar o seu próprio sucesso. Assista até o final, porque o que vou te revelar mudará sua forma de ver o mundo. Imagine a cena. O juiz apita o fim do jogo, o Brasil é campeão e as ruas explodem em festa. Você sente uma euforia indescritível, abraça desconhecidos e, por algumas horas, sente que está no topo do mundo. Mas na manhã seguinte, o despertador toca no mesmo horário. As contas continuam acumuladas na mesa, o trabalho que você detesta continua esperando por você e os seus projetos pessoais continuam pegando poeira na gaveta. É aqui que reside o primeiro grande perigo, a ilusão da vitória por tabela. A psicologia chama isso de identidade social expandida. Quando a seleção vence, o seu cérebro não consegue diferenciar o sucesso daqueles 11 atletas em campo do seu próprio sucesso. Você se apropria de uma conquista que não é sua para preencher o vazio das suas próprias realizações. Dizer "nós ganhamos" é um mecanismo de defesa reconfortante, mas perigoso. Enquanto você passa semanas discutindo táticas, analisando escalações e gastando sua energia mental preciosa com algo sobre o qual você tem zero controle, a sua própria vida continua sem um técnico, sem estratégia e jogando na retranca. O verdadeiro problema não é o futebol em si, mas o papel que ele ocupa na sua hierarquia de prioridades. A Copa do Mundo funciona como o anestésico perfeito para a mediocridade cotidiana. É o ápice da antiga política do pão e circo. Se você tiver distração e entretenimento suficientes, você não questionará a falta de progresso individual na sua própria realidade. Pense bem, quando foi a última vez que você dedicou a mesma intensidade, o mesmo foco e a mesma paixão que dedica a um jogo de 90 minutos para planejar o seu próximo ano profissional? Por que é tão mais fácil vibrar pelo gol de um atacante do que trabalhar duro para construir a sua própria independência? A resposta está na dopamina barata. O cérebro humano é biologicamente programado para buscar o menor esforço com a maior recompensa possível. Assistir a um jogo e ver seu país vencer entrega uma descarga massiva de dopamina sem que você precise se esforçar. É o ganho máximo com esforço mínimo. Enquanto isso, construir uma carreira de sucesso, aprender uma nova habilidade ou cuidar da sua saúde exige meses, às vezes anos, de esforço contínuo com recompensas invisíveis no curto prazo. A empolgação do campeonato sequestra o seu sistema de recompensa, fazendo você aceitar migalhas de felicidade coletiva em troca do sacrifício do seu potencial individual. Você se torna um espectador passivo do sucesso alheio, enquanto a sua própria história é deixada em segundo plano. E o pior não é apenas o tempo que você perde durante os 90 minutos de jogo, mas a ressaca mental e a procrastinação disfarçada de patriotismo que se instalam semanas antes do torneio começar. Essa procrastinação disfarçada de orgulho nacional é o que corrói os seus dias úteis muito antes do primeiro apito. O comércio fecha, as empresas reduzem o ritmo e, de repente, cria-se uma atmosfera de que nada mais importa até que a Copa termine. É o trimestre perdido. Você aceita pausar as suas metas mais importantes porque todo mundo está parando. Mas o mercado de trabalho, a inflação e os seus boletos não entram em recesso. Quando o torneio acaba e as luzes do estádio se apagam, a realidade bate à porta com o dobro da força e você percebe que perdeu semanas preciosas de evolução pessoal em troca de uma euforia passageira. Além do tempo, há o impacto financeiro invisível. É fascinante observar como pessoas que dizem não ter dinheiro para comprar um livro, pagar um curso ou iniciar um investimento encontram fundos milagrosamente para comprar a camisa oficial mais cara, financiar churrascos intermináveis e gastar fortunas em comemorações.
Há um duplo padrão financeiro assustador. O dinheiro que deveria ser o alicerce do seu futuro é sacrificado no altar do entretenimento momentâneo. Você financia um império bilionário enquanto a sua própria conta bancária continua estagnada. O sistema lucra com a sua paixão, enquanto você acumula parcelas e desculpas. E o que acontece se o Brasil perder? O impacto emocional é ainda mais devastador. O torcedor comum transfere o controle do seu humor e do seu bem-estar para o pé de um jogador que ele nem conhece. Se a seleção é eliminada, o país entra em um luto coletivo. A produtividade despenca, o mau humor contamina os relacionamentos e uma sensação de fracasso generalizado se instala. Pense na loucura que é isso. Você permite que um evento externo, sobre o qual você tem absolutamente zero influência, estrague a sua semana, o seu mês ou a sua saúde mental. Você se torna um refém emocional do acaso. Se eles vencem, você ganha uma ilusão. Se eles perdem, você ganha uma frustração real. De qualquer forma, se você não tiver cuidado, sai perdendo. Não se trata de odiar o futebol ou se isolar do mundo durante o campeonato. O esporte tem sua beleza e a união cultural é legítima. O grande divisor de águas aqui é a consciência. Você precisa parar de agir como um torcedor cego e começar a agir como o dono do seu próprio destino. A Copa do Mundo deve ser apenas isso. Um entretenimento de 90 minutos, não o centro gravitacional da sua existência. Quando o jogo começar, assista, divirta-se, torça. Mas assim que o juiz apitar o fim da partida, desligue a televisão e volte imediatamente para o campo da sua própria vida. Os jogadores que você tanto admira treinaram anos no anonimato, sob sol e chuva, lidando com a dor e a rejeição para estarem ali. Eles não chegaram ao topo assistindo aos outros jogarem, eles chegaram ao topo jogando. Portanto, pare de gastar sua energia vital torcendo pelo sucesso dos outros enquanto negligencia o seu. Vista a camisa dos seus próprios projetos. Grite e vibre pelas suas pequenas vitórias diárias. Seja o craque da sua própria história. O Brasil pode até buscar o próximo título mundial, mas o único título que realmente importa para o seu futuro é aquele que você mesmo vai conquistar através do seu trabalho, da sua disciplina e da sua determinação. Mude o foco, saia da arquibancada e entre no jogo da sua vida.